Amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo, utilizando um livro chamado O que é o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. E fazendo uma recapitulação da aula passada, né? O padre, ele fala com Kardec sobre o que os espíritos superiores falam da religião, né? E aí ele diz que os espíritos superiores falam que Deus é bom e justo, que as boas religiões ensinam a gente sobre a bondade e justiça de Deus, que as boas religiões tornam os homens bons e virtuosos, que ensinam os homens a amarem-se como irmãos, que condenam todo o mal feito ao próximo e não autorizam a injustiça, né? Porque seria contrário à bondade de Deus. Bom, entrando na nossa aula de hoje, o padre fala o seguinte: creio que certos pontos da doutrina católica são contestados pelos espíritos que considerais superiores. Supondo mesmo que esses princípios sejam errôneos, poderá tal crença, segundo a opinião dos ditos espíritos, ser prejudicial à salvação daqueles que, errando ou acertando, a consideram artigo de fé e a praticam? Quer dizer, né? Você, em outras palavras, ele é bem esquisito quando ele pergunta. Bom, em outras palavras, ele está perguntando assim: se esses espíritos que o Kardec considera superior, né? São superiores. Imagina que esses espíritos falam algo que é errado. Foi isso que eu entendi, né? Ou imagina que os princípios da Igreja Católica estão errados, né? Será que esses espíritos, né, essa opinião é prejudicial à salvação dos católicos, sendo ela certa ou errada? Será que vai prejudicar a salvação para quem pratica a fé católica? Ou será que vai prejudicar a salvação para quem pratica a fé espírita? Né? É bem esquisita. Olha, creio que certos pontos da doutrina católica são contestados pelos espíritos que considerais superiores. Supondo mesmo que esses princípios sejam errôneos, supondo que os princípios da Igreja Católica, pode ter sido isso que ele falou, né? Supondo que os princípios da Igreja Católica sejam errados, poderá tal crença, a crença católica, segundo a opinião dos espíritos, ser prejudicial à salvação daqueles que, errando ou acertando, a consideram artigo de fé e a praticam? Então a gente pode considerar essa pergunta das duas formas. Ou a crença católica é errada, ou a crença espírita é errada, segundo o padre. Se a crença católica é errada, isso pode prejudicar a fé e a salvação, né? Isso pode prejudicar a salvação de quem pratica a crença católica. E se a crença espírita é errada, isso pode prejudicar a salvação dos espíritas? Então, vamos supor que foram as duas perguntas ao mesmo tempo. Allan Kardec responde: certamente que não. Se a crença, seja ela qual for, não desviar os crentes, quem acredita, da prática do bem, tá? Então, isso, gente, serve para qualquer tipo de crença. Não interessa se o padre perguntou a respeito do espírita, do não espírita, do católico, do budista, do umbandista. Não interessa. A resposta de Kardec é uma resposta que serve para tudo, tá bom? Então, a crença se a crença não desviar você da prática do bem, ela vai te salvar. Se a crença se ela antes os incitar a isso, né? Se ela incitar você à prática do bem, claro que ela vai te salvar. Aí, pelo contrário, né? Ao passo que a mais bem fundada crença os prejudicará, evidentemente, se lhes fornecer ocasião de fazer o mal. Então, não importa quão bem fundada seja a crença, se ela tem assim palavras maravilhosas, mas te influenciar para fazer o mal, ela não vai te salvar, né?
Se você faltar com a caridade com o próximo, ela não vai te salvar. Se você não for uma pessoa caridosa, não vai te salvar. Se a crença te tornar uma pessoa dura e egoísta, olha, se ela os tornar duros e egoístas, por que então não praticam segundo a lei de Deus? E Deus olha mais os pensamentos que os atos. Quem poderá sustentar o contrário? Então, importante é você praticar a lei de Deus, né? E Deus se preocupa mais com o que você está pensando do que com o que você está agindo, porque você pode estar agindo de forma hipócrita. Você pode estar sendo uma pessoa caridosa nos seus atos, mas nos pensamentos está sendo egoísta. O que adianta? Né? No pensamento está desejando que a outra pessoa morra, que a vida da pessoa seja destruída. Então é um hipócrita, né? Religioso. Bom, ele continua assim: acreditais, por exemplo, que a fé possa ser proveitosa a um homem que, crendo perfeitamente em Deus, pratique atos inumanos ou contrários à caridade? Por exemplo, Hitler era católico. Ele dizimou muitos judeus, matou vários judeus. O que adianta isso? Né? O que adianta ele dizer que ele é católico se ele matou várias pessoas? Perseguiu os povos, né? Não haverá sempre mais culpa naquele que mais meios tinha de esclarecimento? Pois é. Então ele é mais culpado por ele ter sido um católico esclarecido de perseguir outros povos do que uma pessoa que nunca ouviu falar na religião em si, que é uma pessoa que é omissa à religião, tá? Então, gente, ficamos por aqui na nossa leitura de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima. Tchau, tchau.